Glória a Deus. Estou passando aqui para estar deixando a mensagem da parte de Deus. Se encontra em Salmos, número 6. Que Deus abençoe cada um nesta noite. Estarei deixando a mensagem aqui para edificação, a mensagem de esperança. Salmos número 6, que tem por título: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Salmo de Davi para o cantor Menegnote. Sobre isso me diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara mim, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Versículo de número 10 diz: Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Glória a Deus. Aqui uns salmos bastante de reflexão, quando o salmista Davi, ele percebe o que havia feito, o que havia praticado, o que havia cometido diante de Deus. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi recorre à misericórdia de Deus, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi só reconheceu quando ele percebeu o que estava acontecendo com ele. Ou seja, há momentos em nossas vidas que nós, por causa das nossas buscas das coisas aqui que vai agradar por muitas das vezes a sua carne, que vai por agradar o seu próprio ego, as suas vontades, iremos passar por um momento difícil, mas Deus ele vai permitir, porque nós tomamos as decisões, porque não é a vontade de Deus que nós sofremos, que nós passamos por um momento difícil. Deus prova, tem as formas de Ele provar, mas Deus não permite que nós passamos ou sejamos provados por uma prova que não podemos passar. Ou seja, toda prova que Deus permite que nós sejamos provados, Deus Ele está conosco para nos dar a vitória. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o salmista Davi, ele reconheceu o que ele havia feito, ele reconheceu o que havia praticado, ele reconheceu aonde ele estava. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que ele pede perdão ao Senhor, e a Bíblia diz que ele alcança o perdão de Deus. Ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ou seja, ele estava dizendo para Deus: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim. Ou seja, há momentos das nossas vidas que também, quando nós lemos estes Salmos número 6, nós passamos pelo mesmo período, nós passamos pela mesma etapa, nós passamos pelas mesmas crises que o salmista passou, e é bastante importante porque nós pegamos como aprendizado para nossas vidas, ver o salmista recorrendo a Deus. Pelo contrário, ele não deixa tudo, ele não joga tudo para o alto, ele não abandona a fé, como muitas pessoas têm abandonado a fé, mas ele reconhece o período caótico que ele estava passando e recorre à misericórdia de Deus, quem pode livrar ele deste período, quem pode mudar a história, quem pode libertar ele, quem pode fazer ele uma nova criatura diante da sua presença, quem pode modelar ele um novo vaso diante da sua presença através das suas mãos, porque ele, em Jeremias capítulo 18, é o nosso oleiro. A Bíblia Sagrada vai dizer: nós somos vasos nas suas mãos. O salmista vai dizer: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele diz: porque os meus ossos estão perturbados, a minha alma está perturbada. Ele vai dizer que os meus olhos, vai dizer que os olhos deles estavam consumidos pelo choro. Ele vai dizer que livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Ele vai dizer que à noite faço nadar
a minha cama, faço nadar, ele vai dizer, os meus olhos estão envelhecidos por causa dos meus inimigos. Ou seja, o período que o salmista estava passando por esse momento terrível, por esse momento de dificuldade na sua vida, ele recorre a Deus e vê que os seus inimigos estão perseguindo ele agora, se manifesta sobre as suas vidas, sobre a sua vida. Ele vai dizer, porque na morte não há lembrança de ti. Ou seja, no período que ele estava vivendo, ele sabia muito bem, se ele morresse, se Deus entregasse ele na mão dos seus inimigos, ele iria morrer, iria perecer. Então ele começa a orar a Deus, tem misericórdia de mim. Na morte não há mais lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Ou seja, ele estava dizendo, enquanto eu tenho fôlego de vida, eu te adoro, eu te louvo, eu te sirvo. Enquanto eu tenho fôlego de vida, o Senhor tem poder para me livrar, para me guardar dos meus inimigos, para me tirar deste período horrível, escasso, que eu tomei a decisão com as minhas próprias forças, com a minha própria vontade, meus próprios desejos fizeram com que eu introduzisse nesse período que eu estou vivendo agora, neste vale, nesse deserto, nesse período caótico, nesta lama, como ele diz no Salmos 40, dizendo, esperei com paciência pelo Senhor, ele tirou-me de um lodo horrível, de um charco de lodo, que significa o pecado também. Ou seja, mas ele diz, quem te louvará? Se o Senhor permitir que eu morra, se o Senhor permitir que eu passe dessa vida para a morte, quem te louvará no sepulcro? Mas ele escreve dizendo, o Senhor já ouviu a minha súplica. Número 6, versículo 9. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem atrás, envergonhe-se no momento. Versículo 8 do número 6, ele diz, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ou seja, quando ele reconhece o que fez a iniquidade com ele, ou o pecado com ele, então ele vai dizer, aparta de mim todos que praticam esses atos. Porque ele sabia o que ele havia praticado. E quando as pessoas reconhecem as suas falhas e não querem mais, ele também não quer ser companheiro daqueles que fazem e daqueles que consistem a outras pessoas fazerem. Ele diz, aparta de mim os que praticam iniquidade, aparta de mim os que praticam pecado, aparta de mim aqueles que praticam aquilo que não é da tua vontade, do teu agrado, do teu querer, que é contra os teus mandamentos, que não está dentro da tua palavra. Ou seja, ele havia reconhecido perfeitamente os seus erros, as suas falhas, e não queria mais compromisso com o pecado, com a iniquidade, porque ele havia provado e sabido que de nada aproveita o pecado, de nada aproveita o erro, de nada aproveita aproveitar do próximo. Ou seja, o salmista então implora a Deus, ele vai orar dizendo, número 6, versículo 9, dizendo, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele estava convicto que havia errado, que havia pecado, que havia feito coisas horríveis e horrendas diante da presença de Deus. Mas ele começa dizendo, no sepulcro ninguém te louvará, na morte não há lembrança de ti. Então ele vai dizer, aparta de mim os que praticam estas práticas que eu pratiquei. Ele vai orar a Deus, pedindo a sua misericórdia, dizendo, tem misericórdia de mim, no versículo de número 2 do capítulo 6, ou número 6 de Salmos. Ou seja, ele sabia e tinha a convicção do seu erro. A Bíblia Sagrada vai dizer que o salmista, ele alcança o perdão de Deus, e Deus perdoa ele porque reconheceu que ele havia falhado, pecado, havia feito o que era errado diante aos olhos do Senhor Deus de Israel. E a Bíblia diz que o que mais o salmista ele prezava sobre a sua vida é no capítulo de número 51, ou número 51 de Salmos, versículo 11, ele diz, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o salmista, quando ele viu que estava próximo e perto de perder a presença de Deus, ele lançou-se diante de Deus, clamou a Deus, suplicou a Deus, humilhou diante de Deus, e Deus viu o quebrantamento,
no seu coração. E Deus não resiste um coração aquebrantado. Ou seja, Deus se volta para quando você se arrependa verdadeiramente. O provérbio Salomão vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O sábio Salomão disse isso. Então, apressadamente corra para o trono da graça, aonde a sua misericórdia será alcançada pelo Senhor Deus de Israel. Independentemente do cenário que você está vivendo, aonde você se encontra, o vale que você está passando, ou o deserto que você está vivendo, Deus ainda pode mudar a sua história. Ele achou-se ao salmista Davi, um homem segundo o teu coração, porque reconhecia as suas falhas. Seja um reconhecedor das suas falhas, e você reconhecerá verdadeiramente o que Deus pode fazer sobre a sua vida. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.